竜が我が敵を食らう。E aí, galerinha, estou chegando aqui hoje para falar com vocês sobre um assunto muito legal, sobre as provas do atletismo. Vamos falar sobre a história, sobre as principais provas e depois tem um trabalhinho para vocês, um desafio para vocês fazerem aí em casa, tá certo? A história do atletismo acompanha o homem desde os tempos dos nossos ancestrais. O homem primitivo precisava correr para fugir dos seus predadores. Precisava correr e saltar na busca pelos seus alimentos e utilizava os lançamentos para garantir a sua subsistência, caçando o seu próprio alimento. Em resumo, o atletismo é um esporte com provas de pista, que são as corridas rasas, as corridas com obstáculos e as corridas com barreiras, e a marcha atlética. Dentro da pista existe um campo. Ali naquele campo são realizadas as provas de campo, que são os saltos e os lançamentos e arremessos. E também existem as provas combinadas, que são o heptátlon e o decátlon, que reúnem provas de pistas e de campo. Nas nossas aulas presenciais, nós experimentamos algumas corridas, saltos e arremessos. Agora vocês vão conhecer um pouco mais sobre as provas do atletismo. Vamos começar pelas provas de pista. Corridas rasas são divididas em corrida de velocidade, onde os atletas precisam sair com um bloco de partida. As distâncias dessas provas são de 100, 200 e 400 metros. Ainda na categoria de corridas rasas, temos as provas de meio fundo, que são 800 e 1.500 metros. Depois temos as provas de fundo, que são 5.000 metros e o 10.000 metros rasos. Agora saímos da categoria das corridas rasas e vamos para a categoria de corridas com barreiras. As provas com barreiras são os 100 metros e o 400 metros feminino, o 110 e o 400 metros masculino. Já as corridas com obstáculos são provas mais longas, consideradas de resistência. Os atletas dão várias voltas na pista de 400 metros até completar 3.000 metros. A cada volta na pista, os atletas ultrapassam 5 obstáculos, 4 obstáculos secos e um deles tem um fosso cheio de água. Ainda falando sobre as corridas, existe também as provas de revezamento. 4 por 100 metros, onde são 4 integrantes em cada equipe e cada um deles corre 100 metros e entrega o bastão para o próximo, até o último. E o 4 por 400 metros, onde cada um dos 4 atletas deverá percorrer a distância de 400 metros e entregar o bastão para o próximo da sua equipe. Agora nós vamos falar sobre as provas de campo, que são os saltos e os arremessos e lançamentos. Salto em distância. O atleta tem que correr para pegar velocidade e impulsionar com uma das pernas na tábua de impulsão e cair numa caixa de areia. O atleta deverá saltar o mais longe possível. O salto triplo é muito parecido com o salto em distância, porém o atleta precisa dar 3 saltos antes de cair na areia. No salto em altura, o atleta precisa ultrapassar um sarrafo que a cada tentativa dos atletas vai sendo aumentado. Vence o atleta que conseguir atingir a maior altura. No salto com vara, o atleta também tenta transpor o sarrafo que vai sendo aumentado em cada tentativa. Os atletas utilizam uma vara que os ajudam a impulsionar o corpo e transpor o sarrafo.
No arremesso do peso, o atleta deve lançar uma bola de metal o mais longe possível. No momento do lançamento, o atleta deve encostar o peso no pescoço. No lançamento do dardo, o atleta corre por um corredor e efetua o lançamento do dardo o mais longe que conseguir. No lançamento do disco, o atleta dá vários giros ao redor de si mesmo e lança o disco. Vence o atleta que lançar o disco mais longe. O martelo é uma esfera de metal que pesa 7,2 kg, que é acoplada a um cabo de aço por onde o atleta segura e gira aquele peso e o lança o mais longe possível. Agora eu vou falar um pouquinho das provas que não acontecem dentro das pistas de atletismo. A marcha atlética não é considerada uma corrida. Ela pode ser executada dentro da pista de atletismo, como também pode ser executada em ruas e avenidas. Na marcha atlética, o atleta nunca pode perder o contato com o solo. Quando um pé perde o contato, o outro já tem que estar em contato com o solo. O atleta que perde o contato com o solo poderá ser advertido pelos árbitros e até desclassificado. Além disso, na troca de passos, o atleta tem que entrar com a perna totalmente estendida. Se na troca de passos o atleta não entrar com a perna totalmente estendida, poderá ser advertido pelo árbitro e até desclassificado. O cross country é uma prova de corrida que acontece em meio à natureza. Os atletas têm que ficar dando voltas ao redor de circuitos pré-estabelecidos. Existem também as corridas executadas em morros e montanhas, que também são feitas em meio à natureza. Necessitam de muita resistência. Falando em resistência, a maratona é a prova mais longa do atletismo. Os atletas devem percorrer 42 quilômetros, 195 metros, através de ruas e avenidas.